Pessoal, boa noite. Meu nome é Renato Aloy. Vou dar continuidade no curso do Arduino. Nós estamos na aula 8. Vou falar um pouco sobre motores, mas vamos ver o que a gente aprendeu na aula anterior, porque essa aula é uma continuação da aula anterior. Ela é até um pouco extensa. Eu vou dar uma acelerada aqui nessa parte inicial. Então, só para a gente ver o que a gente aprendeu, a gente falou aí de circuitos de controle, que é o próprio microcontrolador em si, no caso do Arduino o ATmega. Então o Arduino ele expande as funcionalidades aí do ATmega. As portas que a gente tem digitais no Arduino estão conectadas diretamente nas pernas do microcontrolador. Então por isso a gente precisa de circuito de proteção, porque são componentes frágeis. A gente não pode ter muita corrente passando aí pelas pernas do microcontrolador. E com isso a gente aciona um circuito de ativação, no caso o relé que eu estou usando aqui. E nessa aula a gente vai ver aí quais são os tipos de motores, o modelo aí do transistor que a gente está usando, que é o 2N2, o 2N2222, falar um pouco sobre relés e optoacopladores, que fazem aí a função meio que do relé, mas são mais utilizados, né, recentemente, porque são mais modernos. Sobre o tipo de motores, a gente tem o DC, que é o que eu estou usando aqui de 6 volts, que basta a gente ligar uma corrente contínua nele e ele passa a funcionar. É muito utilizado até para brinquedos, né, carrinhos, motor de acionamento, em que a gente nem precisa de muita precisão, né, mais velocidade. O motor de passo, que esse sim, quando a gente precisa de precisão, ele vai fazendo os passos e ele consegue posicionar bem o eixo central com bastante precisão. A impressora usa muito esse motor e a gente vai aprender mais sobre ele, sobre servomotor, quando a gente vê sobre portas analógicas e PWM. Então, servomotor aí tem uma característica que ele trabalha com graus, né? É utilizado também em modelismo, aviões e carrinhos. Tá? Mais para frente a gente vê isso. Vamos dimensionar agora o nosso circuito de proteção com esse transistor. Eu queria falar um pouco de datasheets, que a gente aprende muito com essa documentação do componente que a gente vai usar. Esse é um dos sites que tem um catálogo de datasheets, então é datasheetcatalog.com. Basta entrar lá, pôr o número do componente no campo de pesquisa ou pesquisar pela função, pelo fabricante, enfim. O que a gente vai ver quando baixar um datasheet? Mais ou menos isso daqui. Esse daqui é o datasheet do 2N2222. Eu tenho informações muito importantes aqui, inclusive como ligar ele, né? Quais pinos, qual pino é a base, o emissor, o coletor. Eu preciso saber essa informação para poder ligar ele. Outras informações como qual voltagem ele trabalha, qual o máximo, qual corrente máxima, que eu destaquei aqui algumas informações. Então a gente vai operar nessa faixa aqui. Aqui nós temos a corrente do coletor e aqui a corrente da base. Então quando a gente tem 150 mA no coletor, a gente tem 15 mA na base. A gente vai usar por volta de 50 mA, então a gente vai ter aí um terço disso aqui, por volta de 5 mA na base. A gente pode fornecer até 40 mA na porta do Arduino, então 15 mA, no caso 5 mA não é nada, tá bem dimensionado. A gente não pode ligar no circuito de ativação algum componente que consuma muita corrente do coletor, porque aqui ele mostra aqui 500 mA de corrente no coletor, na base a gente vai ter 50 mA, a gente estaria ultrapassando o limite da porta do Arduino, então sobrecarregando ela. Não é o caso, a gente vai usar a primeira opção, porque a gente está usando um relé que consome apenas 40, 50 mA.
Então é assim que se dimensiona essa parte do circuito. Qual é a carga que vai estar nesse circuito de proteção? Ah, ela tem 500 mA, então peraí, vai sobrecarregar a porta. Então a gente tem que dimensionar e escalonar direitinho isso. Aqui o optoacoplador, que ele tem essa conexão entre o circuito de proteção e o circuito de ativação feita por, enfim, é um LED infravermelho aqui que manda comandos. Então, como luminosidade, luz, não tem como o circuito, se der um curto-circuito nesse circuito de ativação ou ele pifar, não vai de forma nenhuma transferir carga para a porta e queimar a porta, porque tem esse isolamento. Aqui tem uma saída desse optoacoplador aqui, Darlington, que é uma configuração que se usa para quando se precisa acionar cargas maiores, e tem vários modelos de optoacopladores e é o que é mais utilizado atualmente, tá? No caso do nosso circuitinho aí de proteção, a gente vai ter a nossa bobina ligada aqui na carga. Vou colocar o diodo de proteção, o transistor e o limitador aí, o resistor de base. Aqui sobre as opções de ativação, eu já falei aí do relé, não é o que a gente vai usar aqui nessa aula. Então vamos montar o circuito. O que eu tenho aqui? A minha protoboard, o transistor 2N2222, o diodo 1N4007, que aliás eu não mostrei o datasheet dele aqui. Aqui o datasheet dele, também é muito importante, eu consigo através do datasheet saber que ele, por exemplo, vocês não vão conseguir enxergar direito aí, mas eu tenho aqui que ele aguenta de corrente reversa, não repetitiva, né, de pico, 30 amperes. Então, é lógico que está sobredimensionado, porque se eu tivesse uma descarga da minha bobina de 30 amperes, ia queimar primeiro meus fios aqui, que são jumpers meio fininhos. Mas o importante é que a gente tem o circuito de proteção, o transistor. Aqui o que eu vou fazer? Eu falei na aula passada sobre os power pins, que são esses pinos aqui, e eles podem fornecer de 50 a 200 mA, diferentemente das portas, que só podem fornecer 40 mA. Então eu vou extrair aqui do meu power pins o ground, tá? E os 5 volts, e vou copiar essa configuração aqui usando as trilhas de alimentação da minha protoboard. Então eu ligo esse cara aqui e esse aqui. Eu tenho essa linha da minha protoboard alimentada com positivo e essa aqui, todos esses pinos adjacentes com negativo. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu transistor. Eu tenho um chanfro bem aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Eu tenho um chanfro bem aqui. Aqui no meu dedo indicador. Esse chanfro me mostra o emissor. Aqui no meu dedão está a base e aqui embaixo o coletor. Esse emissor ele vai direto no terra. Então eu vou aproveitar essa minha linha aqui essa minha linha de negativo, ligar o terra aqui. O coletor está aqui nesses pinos adjacentes e a base, aqui nesses outros pinos aqui, tá? O que faltou aqui? Minha proteção, meu diodo que vai do positivo, também vou aproveitar aqui e ligar no coletor. Então ele está aqui no positivo, a parte que tem a linha cinza que indica o sentido dele, e ele tem que ficar dessa forma, e o outro lado aqui no coletor do transistor. E é justamente aonde o que eu fiz aqui, olha, eu fiz soldei uns jumpers aqui no meu aqui,
é da Metaltex, meu relé. Agora não pega fogo de jeito nenhum. Ele é um relé que ele trabalha aí na ligação de saída dele até com 15 amperes. A minha bobina, a bobina dele aqui puxa, ele diz no datasheet 60 miliamperes. Aqui pelas nossas medições foram 40, 50. Bom, eu estou ligando aqui. Vocês podem ver que ele tem 5 pernas. A do meio tá ruim de focar aqui, mas a do meio ela é o comum, onde está esse fio preto. O fio laranja aqui é a saída, é o contato que vai ativar o motor. Os dois amarelos são um lado e o outro da minha bobina. Então eu liguei um lado da minha bobina no coletor do transistor e o outro lado no positivo, alimentado pelo meu power pins. O negativo também eu coloco aqui nas trilhas adjacentes aqui da trilha de negativo. Então eu tenho já a minha bobina aqui, o meu relé ligado, né? A bobina dele tá ligada. Faltou ligar só o circuito de ativação aqui, que vai ativar o motor. Então eu vou colocar ele aqui no... Depois eu ligo o motor aqui. Que mais que faltou aqui? Eu vou ligar o meu pack de bateria externa para alimentar o motor. Eu não posso alimentar o motor com o Arduino. Então eu vou alimentar ele de forma externa, ligando o positivo aqui no circuito de ativação e o negativo na minha trilha de negativo. Então pronto. Quando o relé ativar, ele vai transmitir energia aqui. Deu para focar? Sim, aqui. Olha aqui meu motor. Né? Vou pôr o motor aqui. Vou ligar um fio aqui junto com o circuito de ativação, onde está ligado o positivo. Minto, estou ligando errado aqui, peraí. Meu circuito de ativação vai ficar entre um lado do motor, isso, e o positivo. Ele vai fazer o chaveamento aqui entre o negativo, né, o comum dele aqui no negativo. A hora que entrar em curto-circuito esses dois aqui, ele vai deixar passar corrente da minha bateria aqui do positivo, passando pelo motor, pelo fio vermelho do motor, o fio amarelo e indo para o negativo. Então é isso que acontece. Quando eu aciono, no caso eu vou comandar um botão, eu tenho um botão aqui que eu vou colocar na minha protoboard aqui. Pronto. Então tá meu botão lá, eu vou colocar um lado, um jumper do botão que eu vou ligar para a gente detectar isso numa porta do Arduino, e o outro lado aqui do botão eu vou ligar no negativo, que a gente já estudou como é que liga botão. Então tem esse fio aqui e faltou ligar o que? Deixa eu achar, tá aqui. Um resistor de 1K, tá? Vou ligar aqui na base. Cadê as trilhas adjacentes da base? Mais para baixo na protoboard aqui. Então ele está ligado, não dá para ver direito, mas ele está ligado aqui na base. A câmera não está ajudando muito, mas ele está aqui na base do transistor, e numa trilha adjacente mais abaixo aqui eu vou ligar um outro jumper
que vai acontecer o seguinte: eu tenho um jumper que é o acionamento do meu botão e o outro que é o que vai acionar o motor. Então eu preciso que o meu Arduino faça o quê? Ele detecte o acionamento do botão e forneça energia numa porta para alimentar a base do transistor e ligar o motor, fazer o relé ligar o motor. Deixa eu só ver aqui que a gente precisa falar um pouco do código, né? Como é que é o código que eu criei aqui? Eu criei duas variáveis do tipo byte, na verdade 4 variáveis do tipo byte, duas para indicar o estado, uma do botão e outra do motor, e duas para guardar o número em que a gente vai ligar esses jumpers, o número da porta. Então, no caso a porta B, que é a porta do botão, eu vou ligar na porta digital 10. A porta M, que é a porta do motor, eu vou ligar na digital 8. O estado inicial aqui das variáveis botão e motor vou deixar 0. Eu estou usando o tipo byte porque são valores pequenos, então a gente já aprendeu isso também, que byte aceita de 0 a 255, então está bem dimensionado aqui o tamanho das minhas variáveis. A void setup, que é a nossa função que executa sempre a primeira vez e uma única vez, o que a gente vai escrever lá dentro? A gente precisa configurar as duas portas que a gente vai usar. O PinMode faz isso para a gente. Aqui eu estou passando a porta do botão, então na hora que eu compilar ele vai substituir esse porta B pelo valor 10, então eu vou configurar a porta 10 para entrada, que é onde eu vou ler o meu botão. Vou escrever 1 nessa porta, que é para ligar o resistor de elevação, o pull-up, que a gente já viu isso também, e configurar a outra porta, que é a porta do motor para saída. A gente vai fornecer corrente lá para a base do nosso circuito de proteção e vamos deixar o estado inicial dela, vamos escrever com digital write na porta M, que é por substituição aqui a 8. Vamos escrever 0 para desligar o motor inicialmente. Isso vai ser executado uma vez. E embaixo a gente precisa do nosso código do loop, que faz o que? Ele verifica com o digital read, recebe, né, o valor que tem na porta do botão, na porta 10. Se eu não estou pressionando, ele vai estar com resistor de elevação, então ele vai estar recebendo 1 aqui. Então toda vez que eu estou passando aqui, eu estou lendo o valor 1 se eu não estiver pressionando o botão. Apertei o botão, esse valor vai ser lido como 0. E aí eu tenho meu if, que faz o que? Verifica se o botão é igual a 0. Essa expressão aqui, motor é igual a ponto de exclamação motor, faz o seguinte: inverte o estado da variável motor. Então se ela é 0 vai virar 1, se ela é 1 vai virar 0. E esse valor invertido é armazenado, através aqui do sinal de igual, na variável motor. Então eu estou invertendo o valor dela mesma e escrevendo na porta do motor esse valor invertido. Para que isso? Para que a gente tenha uma alternância de estado. Então quando a gente aperta o botão uma vez, ele liga, inverte o estado de desligado para ligado, escreve isso na porta e liga o motor, acionando a base do transistor e consequentemente nosso relé. Apertou de novo o botão, ele vai inverter de ligado para desligado, escreve isso e o motor desliga. Então esse é o efeito desse código aqui, é isso que ele faz. Os delays aqui de 500 milissegundos e 1000 milissegundos, esse de 500 está dentro do if. Então é um jeito de fazer, evitar um falso acionamento, garantindo que a gente entrou aqui, dá tempo de soltar o botão. Aqui também garante isso, mas esse só executa quando eu aperto o botão e esse executa sempre. Então eles fazem aí uma ajuda para caso a gente esbarre no botão e faça um falso acionamento, esses atrasos de código aqui não permitem isso. Então é muito importante que a gente tenha isso para não comprometer o funcionamento, não achar que está errado, alguma coisa saiu errada, tá?
Deixa eu voltar aqui, que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse código, vou copiar primeiro as variáveis que são globais, porque eu uso elas nas duas funções, colo aqui no meu Arduino, vamos pegar o próximo slide com a função setup, não pode esquecer da última chave aqui de fechamento, copio embaixo do código das variáveis e o último aqui que é o loop, também não pode esquecer a última chave aqui de fechamento. Deixa eu dar um enter aqui para quebrar a linha e jogo o código. Então meu código está lá, está pronto. Eu vou conectar meu Arduino aqui, que ele não estava conectado aqui no meu computador. Tá, vou clicar lá aqui, upload, botão de upload, vai o código. Então, olha lá, ele tá, deixa eu ligar esse daqui que é o de acionamento do motor. Vou ligar então, se eu não estou errado, no pino 10 aqui. Deixa eu até rever aqui quais são as portas. A do botão é a 10, então é no 8. Na porta 8 eu vou ligar o acionamento do motor, conforme minhas variáveis. Na porta 10, não estou mostrando aqui, né? Estou ligando aqui. Na porta 10 o acionamento do botão. Então conforme eu acionar o botão, ele vai disparar essa porta aqui, que dispara a base do transistor, através desse resistor. Liga a minha bobina, aciona o relé e liga este motor aqui. Deixa eu pôr a câmera aqui, para eu segurar o motor para ele não fazer um escândalo aqui. Então, quando eu aciono, tá complicado aqui hoje, o botão aqui, pronto, ele ligou o meu motor e o relé está ligado, ele vai continuar enquanto eu não aperto de novo. Dá até para ouvir o relé ligando e desligando. Então eu tenho, e eu quero ver se eu consigo mostrar aqui o seguinte, olha só. Cadê? Quando eu só dou uma relada, ó, ele não vai. Então evita toques acidentais. Agora ele pegou. Mas eu tenho que dar uma boa pressionada nele. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. É isso aí, não deixem de visitar o renatoaloy.blogspot.com e, caso de dúvidas, sugestões, renato.aloy@gmail.com. Valeu, pessoal, até a próxima aula.